Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Amém. A santidade a Deus é um tema central das Escrituras Sagradas e, frequentemente, ela descreve isso como um chamado para os cristãos viverem de maneira separada e consagrada. Deus nos chama os seus filhos, chama os crentes, cristãos, a sua igreja para viverem de uma maneira separada e consagrada. De quê? Separada de quê? Consagrada como? Deus, que é perfeitamente santo, chama e espera que os seus filhos vivam em santidade. Santidade ao Senhor, clama a Deus, conclama a Deus aos seus fiéis, aos seus filhos, sejam santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Não, então, não nos deixando levar pelas concupiscências da carne e, claro, as coisas desse mundo. Que coisa desse mundo? As coisas que nos tiram da presença de Deus, as coisas que desagradam a Deus, as coisas que não têm nada a ver com Deus, com a sua palavra, ou estão distorcendo o que Deus diz, o que Deus fala. Para isso, então, para alcançarmos, então, a santidade, ou estarmos em santificação, nós vamos entender melhor isso, precisamos refletir a respeito da natureza desse Deus. Quem é esse Deus? Para podermos entender o que é santidade a Deus, precisamos entender quem é Deus, procurar saber quem Ele é e, claro, o que Ele deseja, o que Deus quer. É a pergunta que precisamos fazer para então agradarmos a Ele. Entenda, quando nós buscamos agradar a Deus, desagradamos ao mundo. Quando desagradamos ao mundo, logo agradamos a Deus. Claro, baseado nas Escrituras Sagradas, no que Deus diz. A Bíblia nos ensina que Deus é santo e por isso, completamente separado do pecado e dessa natureza caída do homem. O homem caiu em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Agora o homem precisa, então, voltar para Deus. Todo homem precisa voltar para Deus. Mas o que é voltar para Deus? É voltar à santificação a Deus. Esse voltar para Deus parece que cai numa certa banalidade, irmãos. Vamos voltar para Deus como se fosse uma coisa cotidiana, normal, simples, banal. Voltei para Deus. Voltei para Deus. Ou seja, eu voltei a acreditar em Deus. Eu não acreditava antes, agora eu acredito. Eu não acreditava em Jesus, agora eu acredito. Ah, agora eu entendi que Jesus é o Salvador. Voltei para Deus. Não é simples assim, não é só isso. A coisa é muito mais profunda, muito mais séria, esse voltar para Deus. Então, voltar para Deus é voltar a se santificar para Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, Deus chama seu povo a se esforçar. Preste bem atenção. Deus chama o seu povo a se esforçar para alcançar essa santificação. Então, preciso fazer algo? Sim. Tem uma parte que eu preciso realizar? Sim. Há um esforço, há um trabalho? Sim. Mas depende só de mim?
Não. Não. Não estamos sozinhos nisso. Porque às vezes pensamos em santificação, pensamos num santo, num homem santo, numa mulher santa. Como muitos levantaram alguns santos, né, nessa história, né, da igreja. Levantaram alguns santos e adoraram esses santos. E nós pensamos assim, santos são aqueles? Não, santo ninguém pode ser. Então, guarde a palavra santificação, que é um processo, não um fim. Então, já que Deus chama você e a mim, chama a igreja. Você é a igreja? Amém. Vocês são filhos de Deus? Amém. Então, Deus chama você e a mim, chama a igreja, chama os seus, para estarmos em santificação. Então, por isso, diga, Deus está, mais forte, Deus está me chamando para viver em santidade. Guarde isso. O que lemos, irmãos? O que lemos? Lemos a respeito de um culto racional. Lemos a respeito de um culto racional e a palavra continua nos dizendo, se ofereçam neste culto, dentro deste culto, se ofereçam em sacrifício, o quê? Santo e agradável. Esse é o culto racional. Então, esse é um culto lógico. Esse é um culto que tem as suas características fechadas. Já está determinado como deve ser o culto ao Senhor. É um culto lógico, sem discussão, sem atalhos, sem desculpas, sem interpretações. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Não tem discussão. O culto ao Senhor é esse, que se ofereçam como um sacrifício. Então, primeiro, se ofereça. Você precisa se dar como um sacrifício. E o que acontece com o sacrifício? Diga, ele morre. Diga, ele morre. O sacrifício morre. Então, nós precisamos ofertar a nossa vida para que então morramos nele. E claro que você já ouviu que nós precisamos morrer para o mundo, é isso que eu estou falando, e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Este é o culto, não tem desculpa, não tem outro caminho, não tem interpretações. Este é o culto lógico, fechado, deve ser um sacrifício santo. Porque Deus não aceita qualquer sacrifício. Você já leu a história? Você sabe como acontecia. Cristo precisou vir e se entregar, porque ele sim era santo e perfeito. Mas nós copiamos Jesus. Nós seguimos os passos de Jesus. Fazendo bem, realizando boas obras, mas também morrendo para o Senhor, assim como ele fez. Como morrer? Morrer para nós mesmos, para nossas vontades, matar a nossa carne, essa carne que chama o pecado, que atrai o pecado. E muitas vezes nós caímos. Não estou falando de perfeição, por favor, guarda isso. Não falo de perfeição, ninguém é perfeito, mas a Bíblia afirma que podemos e precisamos andar em santidade ao Senhor. Então Deus diz aqui que este culto é assim, é você se dar como um sacrifício santo. Que sacrifício santo? Separado, consagrado, totalmente entregue ao Senhor. E a palavra continua nos dando algumas informações a respeito disso, como se o escritor nos desse um pequeno esboço, bem resumido a respeito disso. E eu perguntei como? Como alcançar esse sacrifício santo e agradável a Deus? Lemos o versículo 2. Não se amoldem
não concordem, não participem no sentido de aceitar. Atenção, irmãos, não se amodem ao padrão do mundo. E continua, deixem ser transformados pela renovação da sua mente e, claro, dos pensamentos. A palavra de Deus diz que nós precisamos pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, nas coisas de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos pensar no que é amável, no que é bondoso, no que é compassível, no que é bom, as coisas que são fiéis, justas e agradáveis. Pensem nessas coisas. O Senhor está dizendo para nós hoje, vocês precisam andar em santidade. Pensem nessas coisas, porque tudo começa na mente. Tudo começa aqui nos pensamentos. Daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu busquei ou não busquei. Começa com uma imaginação, um pensamento. Formulo uma ideia e essa ideia martela minha mente, vem para o meu coração, gera uma emoção, depois volta como um pensamento e uma ação. Extraio alguma coisa dessa máquina, pensamentos e emoções. Então esse sacrifício santo e agradável a Deus precisa ser observado aí, olhando, observando as coisas de Deus em primeiro lugar. Nos enchendo então do que é santo, do que é bom, do que é agradável, das coisas de Deus, do céu. Precisamos nos encher disso. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Vamos pensar aqui, lembrar do nosso dia a dia, pensar no nosso dia a dia. O que está enchendo a nossa mente? Do que estamos enchendo a nossa mente, logo enchendo o nosso coração? O que nós buscamos na internet? O que nós buscamos nas redes sociais? O que está entrando através dos nossos olhos? O que está entrando através dos nossos ouvidos? Nós pensamos nessas coisas. Nós imaginamos alguma coisa a partir disso que nós vemos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar ou não? Ainda não. Então você vai produzir alguma coisa de acordo com o seu alimento, de acordo com o que você consome durante o dia, durante a semana. Aí eu pergunto, é possível então ser santo dessa forma? Da forma que nós estamos caminhando, desse jeito, buscando essas coisas? Não sei o que você busca. E você também não sabe o que eu busco na internet, o que eu vejo na internet, o que eu vejo por aí, o que eu busco por aí. Então eu pergunto assim para todos nós, é possível buscar a santidade ao Senhor? É possível encontrar a santidade ao Senhor com isso que nós estamos buscando, observando, vendo, consumindo? É possível? Responde para você, eu vou responder para mim, irmão. Mas uma coisa é certa, o Senhor está nos chamando para viver uma vida santa, que é uma vida separada e consagrada a Ele. E como resultado desse culto que é a sua entrega, a entrega da sua vida como um sacrifício santo e agradável, como resultado, nós vamos então conhecer qual é a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que realmente Deus quer e deseja de nós e para a humanidade. E claro, para os seus filhos e para a sua igreja. Vocês estão comigo, irmão? Amém. Vamos buscar então, a partir de hoje, um caminho de santificação ao Senhor. E esse caminho de santificação ao Senhor requer renúncia. Danilo falou agora aqui no início do culto. Renúncia de algumas coisas. Deixar algumas coisas.
tomar algumas decisões difíceis ao longo do nosso dia, da nossa jornada de trabalho, tomar decisões, dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que vai me tirar da presença de Deus, daquilo que será um prejuízo espiritual para mim, uma perda espiritual. Que perda espiritual? Eu perco a presença de Deus, eu perco a comunhão com Deus. O que é mais importante? Ganhar agora e perder toda a eternidade? Ganhar agora e perder toda a eternidade? Ou perder nesse momento e morar eternamente com o Senhor? Não é melhor isso, irmão? Posso ouvir um amém nessa igreja? Então vamos refletir, vamos pensar a respeito, mas vamos caminhar assim, buscando o que o Senhor deseja de nós, santificação. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que eu falei no começo que é um tema de extrema importância para a vida dos crentes, mas de todo o mundo. Sem a santificação, ninguém vê a Deus, ninguém verá o Senhor. Mas eu quero repetir aqui, é possível, mas nós devemos. Então, irmãos, 4 verdades sobre uma vida com Deus, baseado, claro, em santificação. 4 verdades sobre essa vida com Deus. Você quer ter uma vida com Deus? Você quer ter uma vida com Deus? Todos querem ter uma vida com Deus, porque a gente sabe que Deus é bom. Sabe que fora dele não há vida, não há salvação, não há uma eternidade com ele, não há. Nós sabemos que queremos uma vida com Deus, mas precisamos, então, saber como viver essa vida com Deus. Primeiro, uma vida com Deus é construída através da santificação. Eu acho que nós já entendemos isso, mas é uma construção. André, uma construção. Uma vida com Deus é construída através de uma vida em santificação, pois santificação é um processo, é uma caminhada. São degraus que nós precisamos subir ao longo da nossa caminhada cristã. Por isso, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, 1, diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Se você ler o capítulo 6, você vai entender um pouco mais por que o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, inspirado por Deus. Ele está falando exatamente sobre separação, consagração, se abster do mundo, deixar o mundanismo, deixar práticas do mundo para viver uma vida, então, em santificação ao Senhor. Então ele diz aqui, no capítulo 6, ele fala sobre o que nós recebemos quando tomamos essa decisão de seguir a Cristo verdadeiramente. E aqui ele fala, visto que temos essas promessas de Deus, então vamos seguir, vamos nos purificar daquilo que contamina o quê? Diga o corpo. Diga o corpo. E o espírito. Corpo e espírito. Contamina não só o espírito, não só o que está dentro, mas o que está fora também. Não só o que está fora, mas o que está dentro também. Vamos nos purificar então por inteiro, por completo. Deus quer você por inteiro. Deus quer você todo. Não só os seus sentimentos, não só as suas palavras, não só pensamentos, orações. Não, Ele quer a sua vida. Entregue a Ele, para Ele fazer a vontade dEle. Para que Ele se agrade, só assim, só com essa entrega, Ele vai se agradar de nós. Não é momentos de oração, jejum,
É bom? Precisa, é claro. Não ofertas altíssimas e dízimos, fidelidade, não vir à igreja. Deus se importa com o seu culto racional, que não tem desculpa, é uma entrega total ao Senhor. É isso que agrada a Deus, irmãos. Vocês entenderam agora? É isso que agrada a Deus. Porque quando você agrada a Deus nesse nível de entrega, o resto, irmão, o resto deixa de ser um sacrifício, passa a ser um grande prazer. Vir à igreja se torna um grande prazer, porque eu já me entreguei completamente ao Senhor. Ofertar, dizimar, é um prazer para mim, é uma alegria para mim. Visitar alguém, trazer uma cesta básica, fazer alguma coisa com o próximo, pelo próximo, fazer um serviço na igreja, isso se torna um grande prazer, porque eu já entreguei toda a minha vida. Você já entregou toda a sua vida. O resto é um grande prazer na sua vida, meu irmão. Bom, pelo menos deve ser, precisa ser. Se ainda não é um prazer, se ainda não é, nós precisamos ver algumas coisas. Precisamos ver então o que nós estamos travando, o que nós estamos segurando, o que nós não entregamos ainda para Deus. Irmão, o que você não entregou ainda para Deus? O que ainda? Não deixou nas mãos do Senhor. Não deixou para Ele cuidar. Não entregou e falou, eu não me preocupo mais. Não me estresso mais. Não tenho mais ansiedade sobre essas coisas. Já entreguei tudo para Deus. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele dirige a minha vida, porque eu estou num verdadeiro culto a Deus. Eu estou cultuando a Deus com a minha vida entregue a Ele. A sua vida está entregue a Ele como um culto racional. Santificação, a separação do pecado. E essa separação é de dentro para fora. Então, irmãos, olha só, purificamos então o nosso coração primeiro. Purificamos então o nosso interior primeiro, para que depois surta efeito externamente. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 8, no Sermão do Monte, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esses que têm um coração purificado, esses que estão limpos no seu interior, esses, atenção, que se arrependeram dos seus pecados, esses que converteram ao Senhor, esses que são verdadeiros discípulos de Jesus, esses que agora liberam perdão, independente do que fizeram, do que aconteceu, esse está purificado no seu interior, esses vão ver a Deus. Você quer ver a Deus, irmão? A santificação, ela vem através de uma transformação. Ela tem um início, tem um ponto de início, um ponto de partida, mas essa transformação, ela não acaba. Por isso que eu disse aqui, não é perfeição, a questão não é essa, não é esse ensinamento, mas é uma mudança de vida, gradativa, dia após dia, momentos após momentos da nossa vida, melhor dizendo, momentos após momentos da nossa vida, nós mudamos, nós somos transformados, nós aprendemos. Quando aprendemos e deixamos alguma coisa, estamos crescendo no Senhor. Com isso, sendo transformados. E claro, pelo poder de Deus que habita em nós, porque começou com a nossa entrega, começou naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus como um sacrifício santo e agradável. Agora eu começo a me separar. Agora eu tenho uma jornada diferente, uma jornada que a cada passo eu vou mudando a minha vida. Como nós lemos, Romanos 12, versículo 2, não se conformem, não se amoldem a este mundo.
Não aceitem, não concordem com o mundo, mas muda, renova a sua mente, renova o seu alimento, muda a sua alimentação, comece a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas que Deus quer, que Deus pede de você, para que então você continue sendo transformado, para que continue a mudança. Eu já falei aqui algumas vezes, não tem vida espiritual estagnada. Ou a gente sobe ou desce. Não existe. Eu parei no meio do caminho. Eu parei de orar, mas vou voltar. Eu parei de ir à igreja. Eu só dei uma parada para dar uma descansada. Descansar um pouquinho, depois eu volto. Não existe. Irmãos, ladeira abaixo na vida espiritual, irmão. Vamos nos atentar para isso. Precisamos continuar esse crescimento. Ou a gente vai para cima ou para baixo. Entenda que nós somos separados por um propósito. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um objetivo para a nossa vida em santificação ao Senhor. Ele nos chamou para ser luz em meio às trevas. Ele nos chamou para ser um povo separado, exclusivo. Deus, sim, é exclusivista. Ele tem um povo, Ele tem uma igreja. Mas Ele quer que os outros venham, Ele quer povoar a igreja, Ele quer encher a igreja, Ele quer que mais pessoas venham para ser esse povo exclusivo, esse sacerdócio real, esse povo exclusivo de Deus. Você foi chamado para ser luz nas trevas, irmãos. Você foi chamado para anunciar grandezas desse seu Deus para outras pessoas, aonde você estiver. Você foi chamado para fazer a diferença aonde você estiver. Para ser relevante aonde você estiver. Alguém aqui está comigo? Amém? Amém? Estão quietos, não fala amém, não recebe. Está recebendo? Está recebendo? Amém. Ah, então tá bom. Fico mais tranquilo. Vocês são. Estou declarando a verdade sobre a vida da igreja. Estou declarando a verdade sobre a vida dos discípulos de Jesus. Estou profetizando baseado na Escritura Sagrada, no que Deus já disse. E a igreja diz amém? Amém, amém, irmãos. Amém. A santificação se inicia na conversão por meio da graça. Então, permita-me dizer uma coisa. Permita-me dizer, a santificação é a manutenção da vida do cristão. A santificação é a manutenção da vida do cristão. E não tem outra analogia para eu usar aqui mais comum do que o automóvel, do que o carro. Imagine que você recebe de presente um carro de luxo. O melhor carro que pode existir na face dessa terra. Qual é o melhor carro? Nem sei que carro é. Lamborghini? Ferrari? O meu, né, Dan? O meu é o melhor. Fusca. Aquele Fusca, né, Fábio? Aquele Fusca, cara. Meu Deus. Aquele. Imagine que você recebe o melhor carro para você. O melhor. É o que está pago. Vocês são ótimos, né? O meu, está pago, o Fusca. Você recebe esse automóvel de graça. De graça. Quem recebe? Vocês nem isso estão recebendo, gente? Nem carros novos estão recebendo? Eu recebo todos, então, para vocês. Quem recebe? Amém. Ah, está melhorando, né, Richard? Está melhorando.
Vamos lá. Eu sei, mas, irmão, não se preocupa, não. Tomaram banho gelado hoje? Eu estou animado assim, porque eu tomei um banho gelado antes de vir para a igreja. Faz isso, irmão. Entra de uma vez. De uma vez. Você ficar pensando, se orar antes, pedir misericórdia, não vai. Liga, no máximo, e entra. Aí você não vai ficar aí, ó, cansado, né? É, Dani? Por isso a aguinha aqui, copinho de água. Entendi agora. Tá. Irmãos, imagine que você ganhou de graça. De graça mesmo, né? De graça. Não me custou nada. Não me custou um centavo. Aí o carro vai acabando. Acaba o pneu, o motor começa a bater, a tinta começa a desbotar, aí o para-choque cai. Foi de graça mesmo. E daqui a pouco, o que acontece? Seu carro não anda mais. Não tem mais função alguma. Não serve mais para nada. A graça é o carro que você ganhou, luxuoso, maravilhoso, incrível, extraordinário, de graça. De graça. Mas a gente banaliza a graça. É tudo de graça. Então não me custou nada e nem precisa me custar alguma coisa no futuro. Eu posso viver a minha vida como sempre, porque já que Jesus pagou o preço, já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Não preciso me santificar, não preciso orar, não preciso me render ao Senhor, não preciso renunciar à minha vida antiga, às minhas práticas antigas. Então, banalizamos a graça, desprezamos a graça, desvalorizamos a graça que foi tão cara, foi tão preciosa para alguém. E deveria ser tão cara para nós, tão preciosa para nós, tão valorosa para nós também. Se nós olhássemos então para a cruz de Cristo Jesus e nos colocássemos lá, e dizer, era para ser eu lá, então eu valorizo, eu me importo, eu vou cuidar. Como eu vou cuidar daquilo que eu recebi? Como vou cuidar da minha salvação? Como vou cuidar dessa graça? Como vou valorizar essa graça? Através da, diga, santificação. Diga, santificação. Santificação. Eu valorizo. Eu olho para ela como algo precioso. Digo, a graça do Senhor Jesus foi valioso para alguém. Então eu preciso valorizar o que Jesus fez na cruz por mim. Eu preciso valorizar o que eu recebi. Eu preciso me importar com o que Deus fez em meu favor. Então eu vou segui-lo, eu vou ser santo, eu vou obedecer a palavra do Senhor, eu vou seguir os seus mandamentos, eu vou obedecer a sua palavra, porque eu me importo com o que Ele fez por mim e eu não quero perder algo tão importante. Não quero perder algo tão valioso, tão poderoso. Não. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos desprezar a cruz. Nós não vamos desprezar o que Jesus fez por nós. E ela começa aí. Graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas recebemos. A partir de então, começa a nossa caminhada cristã. Tito 2. Vamos ler. A Ianca vai colocar para nós. Tito 2. Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Vamos ler? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Mais uma finalidade, um melhor entendimento para que Deus nos salvou. Ele nos remiu, ou seja, nos resgatou do mundo das trevas, nos resgatou de um caminho de perdição, nos colocou agora no reino do Filho do seu amor, nos trouxe para o reino da luz, mas com um propósito, e lemos no final, ele nos purificou para ele mesmo. Então ele precisa de um povo purificado, santificado, consagrado. Ele fez isso em nós. E ele deseja isso. Um povo exclusivo novamente. Lemos no versículo 14. Dedicado à prática de boas obras. Aí então eu realizo o que Deus quer, o que Deus deseja. Porque às vezes ficamos perdidos. O que Deus quer de mim? Qual o seu propósito? O que Ele tem para mim? Perguntamos isso? Perguntamos, não é? Para nós mesmos. Procuramos na Bíblia. Qual o propósito da minha vida? Vamos para as redes sociais, perguntamos aos pastores. Qual o propósito da minha vida? Se santifica. Se santifica. Se separa. Se consagra. Se achegue a Deus. Busque a Deus de uma maneira mais profunda, mais intensa. Você vai descobrir o propósito que Deus tem para você. Como descobrir o propósito da criação, se não perguntar para o Criador? Glória a Deus. Então, começou. Deu um start. Deu-se o início de um processo de transformação na sua vida a partir daquele momento que eu e você recebemos a graça salvadora do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E o terceiro e último, a graça nos motiva a ter uma vida santificada para Deus. A compreensão da graça de Deus nos motiva a buscar a santidade. Tito 2, o último versículo. Eu quero frisar o último versículo que nós lemos. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus se entregou para um propósito: nos remir, nos resgatar e purificar, limpar, santificar, separar um povo só dele, exclusivo dele. Um povo referência, que é referência para ele, dele, para o restante do mundo. E agora então nos dedicamos a realizar boas obras. Agora deve ser importante para nós fazer o que Deus deseja, o que Deus quer. Realizar as obras de Deus, as obras do Senhor. Obedecer a sua palavra, seguir os seus mandamentos. Pregar o evangelho, amar o próximo, ter compaixão das pessoas, salvar vidas, libertar o cativo, curar os enfermos. E, enquanto isso, vamos nos santificando, subindo mais um degrau na santificação ao Senhor. Falei no início que tem uma parte que cabe a nós fazer. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim:
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Esforcem-se, façam de tudo, batalhem para isso, trabalhem para isso, para manter a santidade ao Senhor, manter um caminho de santificação. A paz com todos, mas sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Para terminar, quarta verdade. Uma vida com Deus é um relacionamento de intimidade. Ao ponto que nós vamos nos santificando ao Senhor, nós vamos nos aprofundando nessa intimidade com Deus. Ao ponto que nós vamos nos separando daquilo que desagrada a Deus, que é o pecado, nós vamos nos aproximando de Deus. Mas nós buscamos a Deus de uma maneira intensa. Eu sei que às vezes nós não queremos orar. Eu sei que às vezes nós não queremos buscar a palavra. Mas nós acabamos de ler, André. Esforcem-se, trabalhem, lutem. Lutem contra a vontade da carne ou contra essa falta de vontade de buscar a Deus. Porque nós entendemos já que nós precisamos dessa caminhada com Deus. Nós precisamos de ser íntimos de Deus. Você deseja ter essa intimidade com o Senhor? Amém? Então precisa buscar. Precisamos nos aprofundar nele. Precisamos desse tempo de oração. Precisamos desse tempo da palavra. Não é prejuízo, presta bem atenção, não é prejuízo separar um tempo para Deus. Você acha que é? Não é um prejuízo, é ganho, é lucro, é bênção. Usar o tempo que você tem, deixar algumas coisas, trocar a fonte é lucro. Deixar de fazer algumas coisas para você. Não estou nem falando agora de redes sociais ou alguma coisa que eu preciso deixar. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas suas, coisas para você, coisas importantes para você. Deixar esse tempo para colocar Deus neste lugar, nesse tempo, é lucro, é bênção. É vitória no final, é glorioso, é poderoso, é enriquecedor para nossas vidas.